retornamos. Então, eu pergunto aqui ao nosso querido amigo, doutor Luiz, como é que fica? É livre, volta para o seu país. Lá ele continua cumprindo a pena? Depende do país, para ser sincero. Porque também há uma diferença para o estrangeiro. Tudo depende de tratado também, não é isso? Tratado, e também há uma diferença em expulsão e transferência. Vou tomar, por exemplo, a minha experiência com o governo inglês. Tá? Se ele for expulso, então, ou seja, saiu a portaria de expulsão, o Poder Judiciário decidiu, independente do cumprimento da pena dele aqui, expulsá-lo. O que seria, é o que eu digo, até o meu ver, seria interessante, ao ponto de vista da superpopulação carcerária, se o fim é expulsá-lo ao final, se ele está irregular no país, se saiu a portaria de expulsão dele, um abraço, Pode ir embora. Volte embora, volte para o seu país. E lá que o país cumpra, sim. Pratique, naturalmente, a lei do país. Na né? transferência, eu sei pelo governo inglês, na transferência, se ele é, por exemplo, transferido, ou seja, ele pede a transferência dele daqui para lá. Ele volta, ele é escoltado, vem oficiais do governo... Do Reino Unido. Do Reino Unido. Tudo isso costurado com o governo brasileiro, com o Itamaraty. Oficiais vêm, buscam o reeducando e o levam embora. Avião comercial, igual nos filmes, Na Última Poltrona, tudo direitinho. Agora, se expulso for, no Reino Unido ele é liberado. Ele é liberado. Liberado. Quer dizer que ele ganha liberdade. Ganha liberdade. Então quer dizer que a expulsão é um prêmio. Teoricamente, é o que eles querem. A expulsão é um prêmio. Sim, não querendo olhar com olhos de advogado de defesa. É ruim dizer, é óbvio que é um prêmio e para a defesa é ótimo o quanto antes que Sim, o cliente certo. seja liberado. Mas também, por um outro lado, não é justo que o sentenciado estrangeiro não tenha os mesmos direitos do sentenciado. Então, há um cumprimento de pena integral, vamos dizer assim, para o sentenciado estrangeiro? Sim. A Constituição não permite isso. Bem, ocorre o seguinte, veja, eu vou fazer agora uma pergunta a você a respeito do artigo 8º do Código Penal, que é da parte geral do Código Penal. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime? Sim, de acordo com... Veja, a pena cumprida no estrangeiro. Sim. É o artigo 8º. O artigo, né? claro, o artigo 8º, a pena cumprida no estrangeiro, se eu não me engano, ela atenua o crime cometido no Brasil, se for pelo mesmo crime. Sim. Se for pelo mesmo crime. Agora, quando são diversas, é computada, se eu não me, na pena do crime brasileiro, ela é computada quando idênticas, mas se pelo mesmo crime, ela atenua sim. Esse é o artigo 8º, com redação dada pela Lei 7.209, de 11 de julho de 1984. Perfeito. Muito bem. Então, quer dizer que ela atenua a pena, então? Atenua. Muito bem. E a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz da espécie as mesmas consequências? Aí você pode se utilizar do artigo 9º. Do artigo 9º. Ela, pelo artigo 9º, ela pode ser homologada aqui no Brasil. Eu vou, inclusive, até municiar o telespectador do texto da lei. O artigo 9º da parte geral do Código Penal diz o seguinte: a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende: a. Para os efeitos previstos no inciso 1, de pedido da parte interessada. B. Para os outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça.
artigo com redação dada pela Lei 7.209, de 11 de julho de 1984. Eu tentei fazer com que o telespectador participasse também da nossa conversa. Claro. Ela pode ser homologada conforme o artigo 9º, ela pode ser homologada, e é aquilo que o doutor falou. Os efeitos da homologação ela pode obrigar o condenado a reparar o dano ou sujeitá-lo a uma eventual medida de segurança. Muito bem. Agora me diga uma coisa, doutor Luiz. Ela pode ser homologada no Brasil. Se pode, quais os efeitos? Aqueles que eu acabei de falar. Os efeitos: obrigar o condenado a reparar o dano ou sujeitá-lo a uma eventual medida de segurança. Pela sua experiência, nós aqui falamos a norma, né? Nos transmitimos a norma para o telespectador, e pela sua experiência, isso pode acontecer mesmo? Na prática? Olha, eu tenho, assim, uma experiência, vamos dizer assim, já mais de 10 anos laborando nessa área. Sim. Eu entendo, eu nunca presenciei, para ser bem sincero. Mas o judiciário brasileiro homologa aqui mesmo ou não? Pode homologar. De acordo com o artigo 9º, de acordo com o artigo 9º, ele não pode, ele deve. Sim. Deve homologar. Sim, mas no tocante aos efeitos no sentido do condenado, o que acontece? Ele repara o dano, se possível? Seria isso, ele teria que reparar o dano, mas aí é que está. Como seria essa reparação também? Porque ele não tem bens disponíveis aqui no Brasil, na verdade? Pois é. Para reparar o dano. Bem, eu vou passar agora uma outra pergunta. Essa pergunta é do eminente e culto advogado criminalista, Dr. Mauro Otávio Nassif. Ele soube que o senhor vinha aqui no programa, doutor Luiz. Então, ele mandou uma pergunta já por escrito, e eu tenho aqui e vou ler. Diz ele: qual a sua opinião sobre a decisão do caso Cesare Battisti, quando o Supremo Tribunal Federal, por 6-5, entendeu que era caso de refúgio político, não o extraditando? Agora, essa é outra conversa, hein? Não, perfeito. O telespectador está curioso, quer saber isso. Minha opinião se resume em uma palavra só. Na minha opinião, é uma decisão política. Porque era totalmente de acordo com a lei de extradição. O caso do Cesare Battisti era de extradição. Refúgio político, jamais. Assim, eu não compulsei os autos. Mas, pelo que li, há um dedo político nessa decisão, lamentavelmente. Agora, e o prejuízo para a nação brasileira? Porque, veja, o homem chegou aqui, cometeu crimes lá. Os crimes que ele cometeu, segundo o que consta, são crimes bastante graves. Né? Homicídios, vários homicídios. Né? Nós não podemos compará-lo aqui a Barrabás. Sim. Porque Barrabás não era um criminoso, não é? Barrabás, naquela época, era um articulador, não é? De movimentos políticos. Certo. Mas nós não podemos compará-lo a Barrabás, mas sim compará-lo a quê? A um crime comum. No meu modo de entender, ele cometeu crime comum lá, Sim. na Itália. Ora, se cometeu crime comum na Itália, nós não podemos classificá-lo aqui como crime político. Como crime político, perfeitamente. Não é verdade? Perfeitamente. Então, e o que o senhor acha disso tudo, doutor Luiz? O senhor, como um jovem advogado, que tem aí um futuro brilhante pela frente, o que o senhor acha de tudo isso? Bom, no que toca a pergunta do doutor Nassif, um brilhante advogado, eu entendo que a decisão... até vai ser redundante a minha justificativa. Foi uma decisão política. O Poder Executivo, lamentavelmente, ao meu entender, interferiu nessa decisão do Supremo. Porque os crimes cometidos pelo Cesare Battisti na Itália, não há nenhum vínculo político. Os crimes foram cometidos, foram homicídios.
Então não há vínculo político com os crimes que ele cometeu. Então, dar asilo político para um homicida é redundante, é estranho, causa estranheza. E é um mal-estar à sociedade brasileira, sim, não é verdade? Sim. Muito bem, e ele prossegue agora nas perguntas. Ele tem outra pergunta a fazer. Claro. O Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, disse que o governo brasileiro se comprometerá a extraditar italianos condenados que estejam vivendo aqui e tenham dupla nacionalidade. Você acha, doutor, possível que Cesare Battisti esteja dentro do acordo mencionado, porém dando eficácia ao conceito de extradição entre os dois países, Brasil e Itália? Curto e grosso, não. Jamais. Eu entendo que, assim, com todo respeito ao Dr. Rodrigo Janot, essa manifestação, ela se vincula pelo fato de o governo italiano também estar com alguém que necessariamente o governo brasileiro entende ser relevante, um dos mensaleiros, o Pisolato. Então, eu acho que costurar agora essa política da boa vizinhança é até, assim, no meu modo de entender, até uma hipocrisia. Porque não se falou nada disso na época do Cesare Battisti. Sim. Agora, que eles estão com o Pisolato, vamos extraditar todo e qualquer italiano. Falo, assim, sem medo de errar. Na minha opinião, o Cesare Battisti não estará nesse acordo, não. E o Pisolato vai vir para o Brasil. Para ver a diferença do nível, a Itália poderia ser revanchista, vamos dizer assim, mas não. Você acha, então, que as decisões estrangeiras, como, por exemplo, da Itália, porque, inclusive, o nosso Código Penal, o Código de Processo Penal, ele tem uma eficiência, uma eficácia retirada do Código Rocco, né, se não me falha a memória. E lá há decisões, aqui também há. Você acha que as decisões italianas são mais severas e protegem mais a sociedade italiana que as do Brasil? Não, eu não vejo assim pelo o fato de proteger mais o italiano do que o brasileiro. Eu acho que é uma questão de uniformização. O que falta, voltando ao tema principal, sobre a situação do condenado estrangeiro, não só a solução seria a efetivação da expulsão assim que o decreto for expedido pelo ministro da Justiça, ou uma uniformização, porque veja bem, o STJ, a sexta turma tem o entendimento de que é possível a progressão de regime. A quinta turma, não. As 16 turmas aqui do Tribunal de Justiça também oscilam. Algumas concedem, outras não. O pleno do STF jamais se manifestou a respeito disso. Não há uma súmula a respeito disso. A progressão de regime. Para o estrangeiro. Para o estrangeiro. Então eu acho que, assim, tudo que a Itália tem não é questão de proteger os seus cidadãos. Proteger a sociedade italiana. Sim. Na eficácia, na rigidez. Você sabe que lá na Itália existe o ergástulo, né? Sim. O ergástulo é aquele que acontece quando o criminoso pratica uma ação penal bastante grave, muito grave. Tipo, por exemplo, o estupro. Não é? O estupro é condenado na Itália veementemente. Então, o que eles fazem? Qual é o teor da sentença? O afastamento daquele criminoso da sociedade. Certo. Não é verdade? Certo. De que forma que ocorre o afastamento? Colocando-o no ergástulo. O que é o ergástulo? É para toda a vida o afastamento. Ele não tem nenhuma chance de retornar, quer no direito civil, não é? E quer também no direito criminal, ou seja, na parte da condenação. É uma condenação perpétua. É a prisão perpétua afastada da sociedade italiana. Quer dizer, isso, você acha que um dia nós vamos conseguir isso aqui no Brasil, doutor Luiz? Eu acho difícil, doutor. Eu acho bem difícil. Eu acho difícil. É o que eu digo, é utópico. As coisas aqui no Brasil, no tocante ao Poder Judiciário, tal qual a Itália ou um outro país de primeiro mundo, é questão de uniformização. Sim. Entendeu? Se nós uniformizássemos os conceitos que nós temos,
no tocante a assuntos X, Y e Z, julgamentos seriam mais rápidos. Então quer dizer que você retira do magistrado a sua convicção no tocante ao acontecimento de um fato criminoso? Não é retirar a convicção do magistrado, mas quando se tem o mesmo fato reiteradas vezes, por exemplo, voltando ao tema novamente, a progressão de regime para o estrangeiro. Existem inúmeros recursos em Brasília, em São Paulo, em Mato Grosso, no Rio de Janeiro, todos buscando uma uniformização. Seria muito mais fácil se a Corte Suprema, ou seja, os magistrados do mais alto grau do nosso Poder Judiciário, uniformizem o entendimento. Eu acreditaria, não é questão nem de convicção, eu acreditaria que facilitaria para o magistrado. Tipo de uma súmula, por exemplo? Sim. Muito bem, doutor. Eu vou agora fazer uma pergunta ao senhor a respeito dos haitianos que ingressaram no país pelo Acre e se espalharam em todo o território brasileiro. Há algum acordo entre Brasil e Haiti em relação a essa entrada e permanência desses estrangeiros, como tem acontecido agora, recentemente? Pelo que eu pude estudar, não. Tá? Não há nenhum acordo. Esses haitianos eles estão ingressando no país de forma irregular, até como o México, vamos dizer assim, e os Estados Unidos, mas não o Brasil como os Estados Unidos com a mesma rigidez. Sim, mas, doutor, de acordo com o chefe do Itamaraty, a intenção do governo brasileiro é facilitar a entrada legal de haitianos. O objetivo, o que é? O objetivo é diminuir os riscos dos imigrantes que entram com o auxílio dos chamados coiotes, que buscam facilitar a travessia ilegal na fronteira, cobrando altos custos e evitar o fluxo descontrolado de determinadas áreas e cidades. É isso? Daí o que Porque existe... exatamente, há uma política de cooperação, vamos dizer assim. Isso, inclusive, tornou-se público. Sim. Há uma política de cooperação entre o governo brasileiro e o governo haitiano, sim, justamente para coibir o quê? A ilegalidade. Eles estão, o doutor acabou de dizer, estão entrando por meio de coiotes. Coiotes, exato. Fluxo descontrolado nas cidades. Então isso é ilegal. Totalmente ilegal. Mas então por que é que eles programaram esta entrada dos haitianos e fizeram com que eles se dirigissem a diversos locais do território brasileiro? Sul, norte, leste, oeste, nordeste e assim por diante. Na verdade, pelo que eu pude perceber, eles estão entrando pelo mesmo lugar. Entrando pelo mesmo lugar? Pelo Acre. A redistribuição deles está partindo do governo do Acre. Então. O governo do Acre, que por esponte própria, estava fretando ônibus, se eu não me engano, e mandando ônibus para São Paulo. E você acha hipocrisia, então, dizer que isso faz parte dos direitos humanos? Olha... Eu fui bem claro. Não. Eu acho hipocrisia, sim. Tem hipocrisia. Eu acho. Quer dizer que por detrás disso há alguma intenção. Total. Voltamos à velha e boa política do pão e circo. Muito bem. Doutor Luiz, conte alguma coisa, por exemplo, a respeito de que você pode até municiar o telespectador pela sua experiência de um caso que você acha importante que você teve em relação à sentença de estrangeiros do Brasil. Foi quando uma cliente minha, britânica, ela atingiu o lapso do livramento condicional, já tinha o decreto de expulsão expedido pelo Ministério da Justiça e eu pedi, né, ela já tinha o lapso, eu pedi o benefício do livramento condicional, foi negado. Foi negado porque ela está em situação irregular no país. Ora, se ela está em situação irregular no país, por que não expulsa? Claro. É redundante, é meio que o cachorro correndo atrás do rabo. Essa realmente é uma situação peculiar. Sim. Né? Que nós deveríamos entender que as decisões deveriam ser muito mais rígidas neste particular.
Com certeza. Muito bem, doutor. Eu queria então que você apresentasse as suas considerações finais para que eu possa encerrar o programa. Eu queria agradecer o convite do Dr. Laércio Laurelli. Muito obrigado. Acredito que pude trazer um pouco da minha experiência Claro que sim. neste tema. E estou à sua disposição para o que der e vier, vamos dizer assim. Muito bem, eu que agradeço bastante a sua atenção e eu vou lhe dizer uma coisa. Maturidade é ter capacidade de viver em paz com o que não se pode mudar. Esta é a reflexão que eu deixo para o final deste programa. Muito obrigado, doutor. Um abraço, doutor.